Grace Mitchell entrou na lanchonete encharcada da cabeça aos pés, e ela estava exatamente 10 minutos atrasada. Ela nem teve tempo de recuperar o fôlego antes de ser demitida na hora. Bem ali, na frente de dezenas de clientes que assistiram a tudo em silêncio, chocados. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousou intervir. E Grace não fazia ideia de que o estranho que ela ajudou na chuva forte na noite anterior também estava ali. Ele estava sentado em silêncio num canto, atrás de um jornal. Ele observava, sem dizer nada, enquanto cada palavra cruel era despejada sobre ela. Grace também não sabia que, naquele exato momento, do outro lado da cidade, o neto daquele homem estava recebendo uma ligação do avô. Ele era um dos homens mais poderosos e perigosos de Chicago. No instante em que Luca Grayson passasse pelas portas da lanchonete Rosewood, cada insulto que o gerente lançou a Grace voltaria para assombrá-lo pelo resto da vida. Mas antes de chegarmos a essa parte, deixe-me contar a história desde o início. Os momentos que pareciam pequenos, mas que no final mudaram a vida de 3 pessoas para sempre. Então, o que exatamente aconteceu naquela noite chuvosa? E por que isso levou Grace a este momento fatídico? A tempestade daquela noite foi brutal, impiedosa. Gotas de chuva pesadas como marretas batiam no para-brisa de um velho Honda Civic do ano de 2008. Grace Mitchell agarrou o volante, seus olhos verdes injetados de exaustão. As mangas de seu uniforme de trabalho ainda estavam úmidas da água da louça do seu turno da noite. Os limpadores de para-brisa funcionavam em velocidade máxima, rangendo em protesto. E mesmo assim, eles só conseguiam abrir alguns metros de visibilidade à sua frente. Eram 11 horas da noite. A lanchonete Rosewood tinha fechado tarde naquela noite. Um grupo de funcionários de escritório tinha dado uma festa de despedida para um colega. Grace os serviu com o mesmo sorriso amigável de sempre, mesmo enquanto sua mente voltava para seu filho de 5 anos, que esperava em casa com o vizinho. Oliver provavelmente já estava dormindo, mas ela ainda precisava verificar se ele estava respirando bem. A asma de Oliver tinha piorado ultimamente. Seu salário desta semana seria apenas o suficiente para comprar o remédio dele, desde que nada inesperado acontecesse, desde que o carro não quebrasse, desde que Oliver não acabasse na emergência de novo. Eram muitos desde que na vida de uma mãe solteira. Grace suspirou, depois esfregou os olhos com as costas da mão. 4 anos. Fazia 4 anos que Ryan tinha ido embora. Sem uma única explicação, sem uma única ligação, sem um único dólar de apoio. 4 anos sendo mãe e pai, fazendo malabarismos com as contas. 4 anos abraçando seu filho durante a noite quando ele chorava e perguntava por que seu pai nunca voltava para casa. Às vezes ela se perguntava se tinha feito o suficiente, mas ela só conseguia seguir em frente por causa de Oliver. Porque seu filho merecia uma vida melhor. Seus faróis cortaram a cortina de chuva à frente. Revelaram fileiras de bordos encharcados que ladeavam a estrada de ambos os lados. A rota para casa pelos subúrbios de Chicago estava deserta àquela hora. Tão deserta que quando ela notou algo errado à frente, seu coração começou a bater mais forte. Um Bentley preto brilhante estava parado torto no acostamento. Suas luzes de emergência piscavam fracamente através da chuva espessa. O capô estava totalmente aberto, e finos fios de fumaça subiam e se dissolviam no vento frio. E ao lado do carro estava um homem mais velho, seu cabelo branco colado na cabeça. Um terno preto caro agora estava completamente encharcado. Uma mão se agarrava à lateral do carro para manter o equilíbrio. Sem guarda-chuva, sem ninguém ajudando. Apenas um homem idoso olhando para o celular, seu rosto tenso de preocupação sob a luz fraca dos faróis. Grace pisou no freio. Seu carro deslizou um pouco na estrada molhada. A lógica dizia que ela já estava atrasada. Oliver estava esperando em casa. Este era um trecho solitário da estrada. Ela não sabia quem era aquele homem. Aquele Bentley poderia ser uma isca armada por alguém perigoso. Mas então ela viu os ombros dele tremendo. Ela viu seus dedos desajeitados na tela do telefone, de novo e de novo, e ainda assim falhando. Não havia sinal naquela área. Ela viu um ser humano que realmente precisava de ajuda. Grace se lembrou do que sua mãe lhe dissera antes de morrer. Minha filha, quando você ajuda alguém, você não sabe quem está ajudando. Pode ser um anjo testando seu coração. Grace nunca esqueceria os olhos de sua mãe quando ela disse isso.
E Grace sabia que queria ser o tipo de pessoa de quem sua mãe se orgulharia. Ela parou o carro e baixou o vidro até a metade. O cheiro de asfalto molhado e óleo de motor invadiu a cabine. "O senhor está bem?" Ela gritou, sua voz atravessando o rugido da chuva. Se você quer saber o que acontece a seguir, por favor, clique em gostei para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir uma bela história. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima parte da história. O homem se assustou e se virou. Seus olhos se estreitaram sob a luz fraca dos faróis, enquanto ele tentava distinguir quem havia falado. Em seu rosto enrugado, havia uma mistura de surpresa e cautela. O tipo de cautela que vem de uma vida sendo abordado por razões que nunca foram totalmente puras. Ele ficou parado por um momento, a chuva ainda caindo sobre ele. E só então ele respondeu, sua voz tremendo de frio. "Meu carro quebrou. Nenhum serviço de reboque está atendendo. E acho que me perdi." Grace olhou para ele, para o terno caro agora encharcado, para os sapatos de couro polido agora em uma poça, para o cabelo branco colado na testa. Ela não perguntou quem ele era. Ela não perguntou de onde ele tinha vindo. Ela não perguntou quanto valia aquele Bentley. Ela apenas disse gentilmente, mas com firmeza, "Entre no carro, senhor. Mais alguns minutos aqui fora e o senhor vai pegar um resfriado." Harold Grayson ficou na chuva, olhando para o velho e amassado Honda Civic e para a jovem que o convidava a entrar. Cada lição que ele já havia aprendido sobre ter cuidado com estranhos ecoava em sua cabeça. Quem é ela? Por que ela parou? É seguro? Mas então uma forte rajada de vento o atingiu e seu corpo tremeu violentamente. O terno molhado grudava em sua pele, seus sapatos pareciam gelo e seu telefone ainda não tinha sinal. Fazia 45 minutos que o carro havia quebrado e nenhum outro veículo havia passado. Talvez às vezes uma pessoa simplesmente tenha que confiar na bondade de um estranho. Ele caminhou até o Honda, abriu a porta e deslizou para o banco do passageiro. A água pingava de suas roupas no couro gasto, deixando manchas escuras para trás. Dentro do carro, estava mais quente graças a um velho aquecedor funcionando a todo vapor. "Obrigado", disse Harold, sua voz ainda instável. "Você não precisava fazer isso." Grace estendeu a mão para trás e pegou um casaco reserva do banco de trás. Depois o entregou a ele. "Ninguém deveria ter que ficar sozinho em uma tempestade, senhor." Ela entrou em uma estrada secundária estreita, os limpadores de para-brisa ainda se debatendo descontroladamente contra o vidro. Harold colocou o casaco sobre os ombros e sentiu o calor começar a se infiltrar. Ele olhou para a jovem dirigindo, olhos verdes fixos na estrada à frente. Seu rosto estava cansado, mas suavizado por uma gentileza inconfundível. Ela não fez uma única pergunta sobre sua identidade, seu trabalho ou o carro de luxo deixado para trás no acostamento. A primeira coisa que ela perguntou foi, "Está mais aquecido agora? Posso aumentar mais o aquecedor se precisar." Algo apertou na garganta de Harold. Há quanto tempo alguém não o tratava assim? Como um ser humano comum. Não um nome em uma revista de negócios, não um balanço ambulante. Ele assentiu. "Estou bem, obrigado. Qual é o seu nome?" "Grace Mitchell." "E o seu?" "Harold. Harold Grayson." Eles dirigiram em silêncio por um tempo, a chuva batendo firmemente no teto como uma canção triste. Grace perguntou sem tirar os olhos da estrada. "Para onde o senhor estava indo antes do carro quebrar?" "Uma reunião nos subúrbios. Terminou mais tarde do que o esperado. E então eu peguei a tempestade. Achei que conhecia um atalho. Acontece que era um desvio." "O GPS mente às vezes também", disse Grace com um leve sorriso. "O senhor tem alguém para quem possa ligar? Família ou amigos?" Harold ficou quieto por um momento. Ele poderia ligar para Luca, seu neto, o homem que enviaria um helicóptero para buscá-lo em 30 minutos, se necessário. Mas ele não queria. Naquela noite, ele queria ser um homem comum, não Harold Grayson, da Grayson Holdings. "Meu telefone não tem sinal", ele disse simplesmente. "E não quero incomodar ninguém a esta hora." Grace assentiu, depois hesitou antes de falar novamente. "Senhor Grayson, não há hotéis por perto a esta hora, e ainda está chovendo muito. Minha casa não fica longe. Se o senhor não se importar, pode passar a noite. De manhã, eu ligo para a assistência rodoviária para o senhor." Harold olhou para a jovem,
a surpresa clara em seu rosto. Ela estava levando um completo estranho para casa perto da meia-noite. Ela não estava com medo. Grace pareceu ler seus pensamentos. Minha mãe costumava dizer: quando você ajuda alguém, você não sabe quem está ajudando. Pode ser um anjo testando seu coração. Eu não acho que o senhor seja uma pessoa má, Sr. Grayson. Eu só vejo alguém que precisa de ajuda. Harold não falou. Ele apenas assentiu lentamente. Dentro de seu peito, algo quente começou a se espalhar. Algo que ele não sentia há muitos, muitos anos. O velho Honda Civic continuou se movendo pela chuva, levando dois estranhos em direção ao pequeno apartamento de Grace Mitchell. O carro parou em frente a um prédio de apartamentos de 3 andares. Sua pintura cor de creme estava desbotada pelo tempo. Grace desligou o motor e olhou para Harold. Chegamos. Senhor, eu moro no 2º andar. Desculpe, não há elevador. Harold assentiu e saiu para a noite. A chuva havia se transformado em um chuvisco fino, mas ainda era suficiente para encharcar as roupas que já estavam molhadas. Eles subiram uma escada de concreto estreita, seus passos ecoando no silêncio da noite. Grace destrancou a porta do apartamento o mais silenciosamente que pôde e gesticulou para Harold entrar primeiro. O apartamento era pequeno, muito pequeno, talvez apenas 1/10 do tamanho da sala de estar na mansão de Harold, mas tudo estava arrumado e limpo. Um velho sofá cinza estava encostado na parede. Uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras ficava por perto. Em um canto, uma cozinha modesta continha algumas panelas penduradas em um suporte. Na parede havia fotos de um menino com cabelo castanho cacheado, seu sorriso brilhante preenchendo cada quadro. Meu filho, Oliver, 5 anos, sussurrou Grace quando notou Harold olhando para as fotos. Ele está dormindo no quarto. Ela caminhou até uma porta que estava ligeiramente entreaberta. Olhou para dentro por um momento, depois se virou, seu rosto visivelmente mais aliviado. Ele está dormindo bem, respirando calmamente. Harold ficou no meio da sala de estar, seus olhos movendo-se lentamente de canto a canto deste pequeno espaço. Ele viu uma pequena pilha de contas médicas na mesa. Os nomes dos medicamentos para a asma impressos nelas. Remédios que ele reconheceu porque uma vez os revisou quando uma empresa farmacêutica de seu conglomerado os produziu. Ele viu a geladeira velha, e quando Grace a abriu para procurar comida, ele viu como estava quase vazia. Apenas uma pequena caixa de leite, alguns ovos e alguns vegetais murchos. Ele viu os sapatinhos de Oliver arrumados perto da porta. As solas estavam gastas. Um pequeno rasgo no dedo do pé cuidadosamente costurado com linha preta. Algo apertou na garganta de Harold. Ele estava acostumado a banquetes luxuosos, a garrafas de vinho que custavam mais do que o salário mensal de uma pessoa comum. A negociações de milhões de dólares. Mas, parado ali, naquele pequeno apartamento, ele finalmente estava vendo um tipo de vida completamente diferente. Senhor, eu só tenho macarrão instantâneo, disse Grace com um sorriso envergonhado, segurando 2 pacotes. O senhor se importa? Harold olhou para a jovem na cozinha apertada. Seu uniforme ainda estava úmido, seu cabelo castanho bagunçado pela chuva e pelo vento. E, no entanto, seus olhos verdes ainda brilhavam com preocupação sincera. Ela estava compartilhando o que poderia ser a última refeição que tinha com um completo estranho. Ela talvez nem tivesse certeza se teria dinheiro suficiente para o remédio de seu filho esta semana. E, no entanto, ela ainda estava disposta a dar o que quer que tivesse. Macarrão instantâneo parece maravilhoso, disse Harold, sua voz mais gentil do que o habitual. Senhorita Mitchell, apenas me chame de Grace. Ela o interrompeu enquanto começava a ferver a água. Grace, ele assentiu. Então deixe-me dar uma mão. Está tudo bem, senhor. Sente-se e descanse. Estou acostumada. Ela apontou para o sofá. Há toalhas limpas na gaveta debaixo da mesa. O senhor pode se secar antes de pegar um resfriado. Harold encontrou uma toalha e começou a secar seu cabelo branco. Ele se sentou no sofá e sentiu a almofada afundar sob ele por anos de uso. Deste ângulo, ele podia observar Grace na cozinha. A maneira como ela cuidadosamente adicionou um ovo à panela de macarrão. A maneira como ela picou os últimos pedaços de vegetais para jogar dentro. A maneira como ela fazia tudo com uma ternura que fazia parecer a refeição mais importante do mundo. 10 minutos depois, Grace trouxe 2 tigelas fumegantes e colocou uma na frente de Harold. A tigela dele tinha um ovo. A dela não. Harold notou,
mas não disse uma palavra. Ele pegou os pauzinhos e, quando deu a primeira mordida, sentiu como se fosse a melhor refeição que tivera em anos. Não pelo sabor, mas porque havia sido cozida com algo que o dinheiro não pode comprar. Bondade. Harold olhou para Grace sentada à sua frente. Ela comia devagar e, de vez em quando, seus olhos se voltavam para o quarto de Oliver, como se precisasse se certificar de que seu filho ainda estava bem. Em todos os 78 anos da vida de Harold, ele conheceu inúmeras pessoas, pessoas ricas e poderosas, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para ganhar seu favor. Mas ninguém nunca lhe mostrou a verdadeira riqueza como esta jovem. Ela não tinha nada, e, no entanto, ela tinha tudo. Ela tinha algo que seu neto Luca havia perdido há muito tempo. Algo que o próprio Harold havia esquecido no mundo brutal dos negócios. A capacidade de ver o ser humano em cada pessoa, não importa quem fossem. A tigela de macarrão estava pela metade quando Harold pousou os pauzinhos e olhou para Grace. Aquele menino, Oliver, quantos anos ele tem agora? 5, respondeu Grace, seus olhos se iluminando no momento em que ela falou o nome de seu filho. Ele é um garoto tão bom. Ele adora desenhar e é louco por dinossauros. Todas as noites, antes de dormir, ele me faz contar histórias de dinossauros, mesmo que eu já tenha contado as mesmas 100 vezes. Harold sorriu. E o pai do menino? Ele perguntou. Depois hesitou. Desculpe se estou sendo muito curioso. Grace ficou quieta por um momento, seu olhar caindo para o macarrão que estava esfriando na tigela. Ele foi embora quando Oliver tinha 1 ano. Um dia, ele disse que ia fazer uma viagem de trabalho e nunca mais voltou. Nem um telefonema, nem uma mensagem, nem $1 de apoio. Já se passaram 4 anos. Não sei onde ele está, se está vivo ou morto. Não havia amargura em sua voz, apenas o esgotamento de alguém que havia feito as pazes com a realidade há muito tempo. Harold sentiu a raiva crescer em seu peito. Não por algo feito a ele, mas pela crueldade do que havia sido feito a esta jovem e ao menino que dormia no quarto ao lado. Você o criou sozinha por 4 anos, disse ele, sua voz mais baixa agora. Você é muito forte, Grace. Grace balançou a cabeça gentilmente. Eu não sou forte, senhor. Eu só não tenho outra escolha. Oliver é tudo o que eu tenho. Eu trabalho em 2 empregos, limpando escritórios de manhã e servindo mesas à noite. Às vezes estou tão cansada que sinto que posso desmaiar. Mas então eu olho para ele e digo a mim mesma, eu só preciso aguentar mais um dia. Ela fez uma pausa, seus olhos se desviando para a porta do quarto. Meu sonho não é nada grandioso, senhor. Eu só quero que Oliver vá para uma boa escola, que tenha amigos, que viva sem se preocupar todo mês com o dinheiro para o remédio de asma dele. Eu quero que um dia ele se orgulhe de sua mãe, mesmo que sua mãe seja apenas uma garçonete. Harold ouviu, seu peito se apertando. Ele pensou em reuniões de diretoria, negócios de milhões de dólares, as festas luxuosas que frequentara. Tudo isso de repente pareceu sem sentido ao lado da simples esperança de uma mãe solteira que não queria nada mais do que uma vida melhor para seu filho. E o senhor? Grace perguntou suavemente. O senhor tem família? Harold assentiu lentamente. Minha esposa morreu há 10 anos. Tivemos um filho, mas ele e sua esposa morreram em um acidente de avião quando meu neto tinha apenas 10 anos. Depois disso, eu o criei sozinho. Grace levou a mão ao peito. Sinto muito. Eu não sabia. Está tudo bem, disse Harold, uma leve tristeza passando por sua voz. Meu neto, Luca, cresceu com muito sucesso. Ele é inteligente e decidido. Ele construiu um império inteiro. Mas Harold suspirou. Temo que ele tenha esquecido como ser um homem decente. No mundo dos negócios, ele aprendeu a ver tudo como números, como transações. Ele esqueceu que por trás de cada número há um ser humano. Grace olhou para ele, a simpatia clara em seus olhos verdes. Talvez seu neto só precise de alguém para lembrá-lo. Senhor, às vezes as pessoas não são más. Elas apenas esquecem que costumavam ser boas. Harold olhou para a jovem, surpreso com a profundidade do que ela havia dito. Ela havia sido abandonada pelo marido. Ela lutava todos os dias para manter seu filho. E, no entanto, ela ainda conseguia ver o bem nas outras pessoas. Ela não era amarga. Ela não era endurecida. Ela ainda acreditava nos seres humanos. Você é uma pessoa extraordinária, Grace, disse Harold.
Honestamente, meu neto precisa conhecer alguém como você para que ele possa se lembrar do que realmente importa na vida. Grace deu um pequeno sorriso e balançou a cabeça. Eu sou apenas uma garçonete comum, senhor. O relógio na parede marcava 1 da manhã. Grace se levantou e pegou um cobertor de um armário. O senhor pode dormir no sofá, senhor. Desculpe, não tenho um quarto de hóspedes separado. De manhã, eu ligo para a assistência rodoviária para o senhor. Harold aceitou o cobertor, sua mão roçando o tecido, gasto, mais limpo, com um leve cheiro de sol. Obrigado, Grace. Não apenas por esta noite, mas por me lembrar de coisas que eu pensei ter esquecido. Grace sorriu e se virou, mas Harold a chamou. Grace, onde você trabalha? Ela parou e olhou para trás. Lanchonete Rosewood, no turno da noite. O senhor conhece? Harold balançou a cabeça, mas algo brilhou em seus olhos. Ainda não, mas vou me lembrar. Durma bem. Durma bem, senhor. Grace entrou no quarto e fechou a porta suavemente atrás de si. Harold deitou-se no sofá, os olhos fixos no teto. Lanchonete Rosewood, ele murmurou. O nome ecoou em sua mente e ele sabia que não o esqueceria. O despertador arrancou Grace de um sono curto e frágil às 5 da manhã. Ela ficou imóvel por um momento, os olhos fixos no teto escuro, tentando reunir forças para começar outro dia. Ao seu lado, Oliver ainda dormia profundamente, sua respiração constante, seu rosto pacífico como um anjinho. Grace puxou suavemente o cobertor sobre ele, aconchegando-o um pouco mais, depois saiu da cama em silêncio. Ela foi para a sala de estar, com a intenção de acordar o Sr. Grayson e perguntar se ele precisava de algo antes de sair para seu trabalho matinal de limpeza de escritórios. Mas quando ela saiu, o sofá estava vazio. O cobertor estava dobrado cuidadosamente em uma extremidade. O casaco que ela lhe emprestara na noite anterior estava cuidadosamente colocado ao lado dele. Ele tinha ido embora. Grace olhou ao redor do pequeno apartamento. Não havia sinal de que o velho de cabelos prateados da noite anterior tivesse estado ali, exceto pelo cobertor bem dobrado e um pequeno pedaço de papel colocado na mesa de jantar. Ela se aproximou e o pegou. A caligrafia era elegante, clara. Querida Grace, obrigado por resgatar um velho estranho em uma noite de tempestade. Obrigado por me mostrar que a bondade ainda existe neste mundo. Ontem à noite você me lembrou de valores que eu pensei ter perdido há muito tempo. Eu nunca esquecerei isso. Desejo a você e a Oliver tudo de bom. Assinado HG. Grace leu o bilhete de novo e de novo, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ele realmente era um cavalheiro. Ela se perguntou se ele conseguiu contatar a assistência rodoviária. Se o Bentley pôde ser consertado, se ele chegou em casa em segurança. Mas então ela balançou a cabeça. Ele era alguém com recursos, dava para perceber pelo terno e pelo carro da noite anterior. Ele ficaria bem. Grace dobrou o bilhete com cuidado e o guardou na carteira. Ela não sabia por que o estava guardando. Talvez fosse simplesmente uma pequena lembrança de uma noite chuvosa estranha, de um encontro inesperado com um estranho gentil. Ela não achava que veria o Sr. Grayson novamente. Suas vidas eram muito diferentes. Ele pertencia a um mundo de Bentleys e ternos caros, e ela pertencia a um mundo de turnos noturnos e contas de remédios para asma. Seus caminhos se cruzaram por uma noite. E agora eles se separariam e seguiriam em direções opostas. Grace entrou no banheiro e jogou água fria no rosto para acordar. Ela estudou seu reflexo no espelho. As olheiras sob seus olhos ainda estavam lá por dormir pouco. Sua pele pálida de tanto trabalhar, mas ela forçou um sorriso mesmo assim. Um novo dia estava começando. Ela precisava estar no prédio de escritórios antes das 7. Depois, voltar para levar Oliver para a casa da Sra. Patterson antes que o ônibus escolar chegasse. Depois, ir para o turno da tarde e da noite na lanchonete Rosewood. A vida continuaria no mesmo ritmo implacável. Ela não tinha tempo para pensar no que já havia passado. Grace se vestiu, verificou Oliver mais uma vez, depois deixou um pequeno bilhete para ele. Dizia que a mamãe tinha ido trabalhar cedo e que a Sra. Patterson viria buscá-lo. Ela fechou a porta o mais silenciosamente que pôde e desceu as escadas na luz fraca do amanhecer. Ela não fazia ideia de que em menos de 24 horas sua vida mudaria completamente. Naquela manhã parecia que tudo no mundo havia decidido se voltar contra Grace. Ela voltou de seu turno de limpeza de escritórios às 9 horas, exausta,
mas ainda forçando um sorriso ao entrar no apartamento. A senhora Patterson estava sentada ao lado da cama de Oliver, sua expressão preocupada. Ele está tossindo desde cedo. Ela disse suavemente quando viu Grace. Eu dei a ele água morna, mas não parece estar ajudando. Grace correu para o filho e colocou a mão na testa de Oliver. Não havia febre, mas o menino estava ofegante, aquele som familiar e áspero da asma quando as estações começam a mudar. Mamãe, não consigo respirar. Oliver sussurrou, sua voz fraca, seus olhos azuis fixos nela com medo. Está tudo bem, querido. Estou pegando o seu remédio agora mesmo. Grace correu para o armário de remédios, suas mãos tremendo enquanto abria o estojo com o inalador dele. Ela ajudou Oliver a tomar o remédio, depois o puxou para seus braços, dando tapinhas suaves em suas costas até que sua respiração se acalmasse lentamente. 20 minutos depois, Oliver estava melhor. Mas Grace sabia que ele não poderia ir à escola hoje. Ela pediu à senhora Patterson para cuidar dele por mais um dia, a culpa pesando em seu peito porque ela já havia pedido demais. A senhora Patterson apenas acenou com a mão e disse para ela não se preocupar, que cuidaria bem dele. Grace beijou a testa de Oliver, lembrou-o de obedecer à senhora Patterson, depois desceu correndo para pegar o carro para chegar ao seu turno da tarde na lanchonete Rosewood. Mas quando ela entrou no Honda Civic e girou a chave, nada aconteceu. Ela tentou de novo e de novo e de novo. O carro fez alguns sons fracos e ficou em silêncio. Não, 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 sussurrou Grace, batendo no volante com a mão. Hoje não. Não faça isso comigo hoje. Mas o carro velho não respondeu. A bateria estava descarregada. Provavelmente porque na noite anterior, ela usou o aquecedor por muito tempo enquanto levava o Sr. Grayson para casa. Grace olhou para o relógio, seu coração batendo mais rápido. 45 minutos até o início de seu turno. Ela correu para a casa ao lado e bateu desesperada. O Sr. Thompson, um mecânico de meia-idade, estava em casa. Graças a Deus. Ele trouxe cabos de bateria, mas levou quase 20 minutos de tentativas antes que o motor finalmente pegasse. Grace agradeceu a ele repetidamente, depois saiu para a rua, tentando firmar as mãos no volante, mesmo com o pânico crescendo dentro dela. Mas sua má sorte ainda não a largou. No caminho para a lanchonete Rosewood, um pequeno acidente causou um longo engarrafamento. Grace sentou-se atrás da fila de carros, observando os minutos passarem, impotente. Ela ligou para a lanchonete, mas ninguém atendeu. Ela mandou uma mensagem para Megan, sua colega de trabalho mais próxima, pedindo para avisar ao gerente que ela estava a caminho. A resposta de Megan fez o coração de Grace despencar. Derek está muito bravo. Alguém importante vem inspecionar a lanchonete hoje. Apenas chegue daqui o mais rápido que puder. Alguém importante, uma inspeção. Grace mordeu o lábio e pisou no acelerador no momento em que o trânsito começou a andar. Ela se enfiou em todas as brechas, passou por todos os cruzamentos, fazendo tudo o que podia para recuperar o tempo, segundo a segundo. Mas quando ela estacionou em frente à lanchonete Rosewood e correu para dentro, o relógio já marcava 7h10. Ela estava 10 minutos atrasada, apenas 10 minutos, mas Grace tinha a sensação de que aqueles 10 minutos mudariam tudo. Ela empurrou a porta, sua respiração ainda acelerada, e no mesmo instante percebeu que sua sensação estava certa. Derek Mason estava parado bem atrás do caixa, seus olhos como dois punhais fixos em Grace no segundo em que ela entrou. Ele tinha 42 anos, cabelo penteado para trás, seu terno preto sempre impecável. Seu rosto de ângulos agudos permanentemente fixado em um olhar frio e superior. Ele era o gerente da lanchonete Rosewood há 3 anos, e nesses 3 anos ele governava o lugar como um pequeno ditador. Mitchell. A voz de Derek cortou o ar, afiada e alta o suficiente para toda a lanchonete ouvir. Você tem relógio? Grace sentiu o rosto esquentar. Ela olhou ao redor. A lanchonete estava lotada com a multidão do café da manhã. Facilmente 40 pessoas comendo, tomando café, e agora todas elas se viraram para encará-la. Desculpe, Sr. Mason, disse ela, lutando para manter a voz firme. Esta manhã, meu filho teve um ataque de asma, e então a bateria do meu carro morreu. Tive que pedir a alguém para dar uma carga, e depois havia trânsito no caminho. Derek saiu de trás do balcão, cada passo batendo no azulejo como um martelo selando um veredito. Seu filho tem asma. Seu carro quebrou. A estrada estava engarrafada,
Ele repetiu cada motivo com zombaria aberta. Maravilhoso, Mitchell. Da próxima vez. Você tem mais alguma desculpa? O cachorro comeu seu dever de casa. Alienígenas te sequestraram. Algumas risadinhas nervosas surgiram de algum lugar na sala, mas a maioria dos clientes permaneceu em silêncio, seus rostos tensos de desconforto. Grace engoliu em seco, forçando para baixo a raiva e a humilhação que subiam em sua garganta. Senhor Mason, esta é a primeira vez em 3 anos que eu chego atrasada. Nunca faltei a um turno sem avisar. Nunca reclamei. Nunca. A primeira vez. Derek a interrompeu, sua voz subindo cada vez mais. Você acha que a primeira vez significa que você tem um passe livre? Você acha que o meu tempo, o tempo desta lanchonete, o tempo dos clientes, vale menos do que suas desculpas baratas? Ele se virou e varreu o olhar pela sala como se estivesse fazendo um discurso. 10 minutos. 10 minutos você se atrasou. Nesses 10 minutos, Megan teve que se desdobrar para cobrir as mesas. A cozinha estava esperando alguém para levar os pratos. E os clientes estavam me olhando como se eu estivesse administrando um mercado de pulgas em vez de um restaurante. Grace olhou para a cozinha e viu Megan parada ali, o rosto pálido, os olhos vermelhos como se fosse chorar, mas com muito medo de dizer uma palavra. Tony Russo, o cozinheiro, estava perto da grelha, a espátula ainda na mão, congelado como uma estátua. Ninguém ousava intervir. Senhor Mason. Grace tentou uma última vez, sua voz tremendo, mas sua dignidade ainda intacta. Sinto muito por estar atrasada. Ficarei depois do meu turno e trabalharei horas extras para compensar. Por favor, me dê uma chance. Derek olhou para ela, o canto da boca se curvando em um sorriso fino e gelado. Uma chance. Você quer que eu te dê uma chance? Ele se aproximou, baixando a voz, mas não tanto que as mesas próximas não pudessem ouvir. Você sabe que dia é hoje, Mitchell? Hoje, o verdadeiro dono da lanchonete Rosewood vem inspecionar o lugar. Pela primeira vez em 2 anos, e você acha que eu vou deixar uma garçonete que chega atrasada, que sempre tem uma desculpa? Me fazer parecer mal na frente do chefe. Grace ficou imóvel, como se o ar tivesse sido arrancado dela. Ela não sabia de nenhuma inspeção. Ela só sabia que precisava deste emprego. Precisava de cada dólar para comprar o remédio de Oliver, para pagar o aluguel, para sobreviver. Tire o seu avental, disse Derek, sua voz fria como gelo. Você está demitida. As palavras atingiram Grace como uma lâmina cravada em seu peito. Ela ficou ali, incapaz de acreditar no que tinha ouvido. 3 anos. 3 anos trabalhando aqui sem um único dia de folga por doença, sem uma única reclamação, sem um único pedido errado. E agora, por causa de 10 minutos, porque seu filho estava doente, porque seu carro falhou, tudo estava acabado. Senhor Mason, por favor, Grace disse, sua voz embargada. Eu tenho um filho pequeno. Eu preciso deste emprego. Por favor, não, não. O quê? Derek respondeu bruscamente, o desprezo escorrendo de cada sílaba. Não te demitir. Você deveria ter pensado no seu filho antes de escolher se atrasar. Agora tire o avental e saia da minha lanchonete. Não desperdice mais 1 segundo do meu tempo. A lanchonete ficou em silêncio total. 40 pessoas sentadas imóveis. Algumas olhando para seus pratos para evitar os olhos de Grace, outras olhando para ela com pena. Mas ninguém, nenhuma pessoa ousou falar. E no canto mais distante, atrás de um jornal matutino, um homem idoso de cabelos brancos estava sentado em silêncio. Harold Grayson tinha chegado à lanchonete Rosewood às 6 daquela manhã. Ele queria ver com seus próprios olhos o lugar onde a jovem gentil da noite anterior trabalhava. Ele pediu uma xícara de café e esperou, na esperança de ver Grace, na esperança de agradecê-la mais uma vez antes de partir. Em vez disso, ele testemunhou tudo. Sua mão se fechou em torno da xícara de café até que seus nós dos dedos ficaram pálidos. Seus olhos escureceram. Sua mandíbula se contraiu. Ele observou Grace tirar o avental com as mãos trêmulas, colocá-lo no balcão, depois se virar e sair enquanto o sino da porta soava acima de sua partida. Ele observou Derek parado ali com uma expressão presunçosa e vitoriosa, como se tivesse feito algo nobre. E Harold soube com absoluta certeza que não deixaria isso terminar assim. Grace empurrou a porta de vidro e saiu, o sininho tilintando atrás dela como um adeus amargo.
Ela parou sob o toldo da lanchonete Rosewood, o mesmo lugar onde estivera tantas vezes para recuperar o fôlego entre os longos turnos. Onde uma vez rira com Megan durante aquelas breves pausas roubadas. Agora não pertencia mais a ela. O céu da manhã de Chicago ainda estava cinzento. Nuvens pesadas pairavam baixas, como se estivessem esperando para derramar outra rodada de chuva. Grace ficou ali e observou o tráfego passar. Observou os pedestres se apressando para o trabalho. Observou a vida continuar como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo tinha acabado de desmoronar. Ela não soube quando a primeira lágrima escorreu por sua bochecha. Depois veio a segunda, a terceira, até que ela não conseguiu mais contá-las. Grace não era alguém que chorava facilmente. Nos últimos 4 anos, ela chorou muito pouco porque não tinha tempo para chorar. Porque chorar não consertava nada. Porque ela tinha que ser forte por Oliver. Mas agora, sozinha sob aquele toldo, ela não conseguia mais segurar. Ela chorou pela humilhação de ser despedaçada na frente de dezenas de estranhos. Ela chorou porque 3 anos de trabalho duro foram apagados por 10 minutos de atraso. Ela chorou porque sabia que, a partir daquele momento, uma vida que já era difícil estava prestes a se tornar impossivelmente mais difícil. Oliver, o nome de seu filho, ecoou em sua mente como um alarme. Ela ainda não tinha comprado o remédio para a asma dele para este mês. O aluguel vencia na próxima semana. Eletricidade, água, mantimentos, tudo custava dinheiro. E ela acabara de perder sua principal fonte de renda. O trabalho de limpeza matinal cobria apenas cerca de 1/3 de suas despesas de vida. Sem a lanchonete Rosewood, o que ela deveria fazer? Grace encostou-se na parede, suas pernas de repente fracas sob ela. Ela fez as contas em sua cabeça. As economias que restavam em sua conta poderiam sustentá-los por 2 semanas, talvez 3 se ela pulasse refeições. Mas o remédio de Oliver não podia ser pulado. Seu menino precisava dele para respirar, para viver. Ela poderia passar fome. Ele não. Naquele momento desesperador, um pensamento passou pela mente de Grace. E se ela não tivesse parado na noite anterior para ajudar aquele velho de cabelos brancos? E se ela tivesse ido direto para casa e dormido mais cedo? Então, esta manhã, ela não estaria tão exausta a ponto de dormir demais. Ela não teria perdido a tosse dele. A bateria do carro não teria descarregado por usar o aquecedor por muito tempo. Se ela não o tivesse ajudado, talvez ainda tivesse seu emprego agora. Mas no instante em que o pensamento se formou, Grace balançou a cabeça e o afastou. Não, ela não se arrependeria de fazer a coisa certa. O Sr. Grayson era um estranho que precisava de ajuda, e ela o ajudou. Era o que sua mãe teria feito, e era o que ela queria ensinar a Oliver. A bondade não deveria vir com condições. A bondade não deveria ser pesada contra lucros e perdas. Se ela pudesse voltar à noite anterior, ela ainda pararia o carro. Ela ainda o convidaria para entrar. Ela ainda o levaria para casa e compartilharia sua última tigela de macarrão. Porque era quem ela era. Porque era assim que ela escolhia viver. Grace enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Ela não sabia como seria o amanhã ou o que o próximo mês traria. Mas ela sabia de uma coisa. Ela não desistiria por Oliver, por si mesma, pela fé de que pessoas boas eventualmente encontram coisas boas. Ela começou a caminhar em direção ao estacionamento onde seu velho Honda Civic estava esperando. Completamente inconsciente de que, atrás das portas de vidro da lanchonete Rosewood, um par de olhos a seguia com determinação de ferro. Harold Grayson permaneceu sentado na lanchonete por alguns minutos depois que Grace saiu. Seus olhos estavam fixos na porta de vidro pela qual ela acabara de passar. O café em sua mão havia esfriado há muito tempo, mas ele não se deu ao trabalho de bebê-lo. Ele estava pensando, calculando e sentindo uma raiva que ardia em seu peito, silenciosa, mas implacável. 3 anos. Aquela jovem trabalhou aqui por 3 anos. Nunca se atrasou uma vez sequer. E agora, por causa de 10 minutos, pelo fato de ela ter parado para ajudá-lo na tempestade da noite anterior. Ela havia perdido tudo. Harold pousou a xícara, pegou o telefone e discou um número familiar. Após 2 toques, alguém atendeu. Vovô. A voz do outro lado era baixa e fria. No entanto, quando disse vovô, havia uma rara ternura entrelaçada nela. Era Luca Grayson, 36 anos, o diretor executivo da Grayson Holdings.
um dos maiores conglomerados de Chicago, com interesses comerciais que iam de imóveis e hotéis a restaurantes e finanças. Mas isso era apenas a superfície. Sob a máscara polida de um empresário de sucesso, havia um mundo totalmente diferente. Luca Grayson também era o chefe de uma das organizações clandestinas mais poderosas da cidade. Um império construído com sangue, suor e lágrimas ao longo de gerações. As pessoas o chamavam de o Rei do Gelo porque ele era conhecido por ser frio e implacável, tanto na sala de reuniões quanto no submundo. Ninguém ousava desafiar Luca Grayson. Ninguém ousava desafiá-lo porque o preço geralmente era alto demais. Mas havia uma pessoa, apenas uma pessoa neste mundo, a quem Luca amava incondicionalmente. E essa pessoa era Harold Grayson, seu avô. Harold criou Luca desde os 10 anos, depois que seus pais morreram em um acidente de avião. Ele lhe ensinou tudo, desde como administrar uma corporação até como sobreviver em um submundo cheio de esquemas e traições. Para Luca, seu avô não era apenas a única família que lhe restava. Ele era uma bússola moral, uma luz-guia, mesmo que Luca às vezes se afastasse demais dessa luz. Luca, disse Harold, sua voz calma, mas carregando algo incomum por baixo. Você está livre? Estou no escritório, respondeu Luca. O que está acontecendo, vovô? Você está bem? A preocupação na voz de Luca era inconfundível. Seu avô tinha 78 anos. Sua saúde não era mais a mesma. E qualquer coisa fora do comum deixava Luca em alerta. Estou bem, Harold o tranquilizou. Mas há algo que preciso te contar. Ontem à noite, meu carro quebrou na estrada no meio de uma tempestade, nos subúrbios onde não havia sinal de telefone. Fiquei na chuva por quase 1 hora. O quê? A voz de Luca se aguçou instantaneamente. Por que você não me ligou? Por que não contatou o James? Você se machucou? Ouça-me primeiro, disse Harold e continuou. Eu estava lá, encharcado, congelando, pensando que talvez tivesse que passar a noite na beira da estrada. Então, uma jovem parou. Ela não sabia quem eu era. Ela não se importou com o Bentley caro ou com o terno encharcado grudado na minha pele. Ela só viu um velho que precisava de ajuda. Ela me levou para a casa dela, um apartamento minúsculo, e compartilhou comigo a última tigela de macarrão de sua cozinha. Luca ficou em silêncio, esperando. Ela é uma mãe solteira, continuou Harold, e sua voz se apertou como se a emoção tivesse ficado presa em sua garganta. Ela tem um filho de 5 anos com asma. O marido a deixou há 4 anos. Nem um único dólar de apoio. Ela trabalha em 2 empregos para criar o filho. Ela vive com uma geladeira quase vazia. E ainda assim estava disposta a dar o pouco que tinha. O nome dela é Grace Mitchell, e esta manhã, Harold fez uma pausa, e a raiva em sua voz começou a se manifestar. Esta manhã, fui à lanchonete Rosewood para vê-la. Ela trabalha lá e eu vi o gerente demiti-la bem na frente de dezenas de clientes, humilhá-la como se fosse lixo, tudo porque ela estava 10 minutos atrasada. 10 minutos que aconteceram porque ela me salvou ontem à noite. Luca não falou, mas através da linha, Harold podia ouvir o clique rápido de um teclado de computador. Lanchonete Rosewood, disse Luca após um momento, sua voz fria como gelo. Pertence à cadeia de restaurantes que a empresa adquiriu há 2 anos. Está no portfólio da Grayson Holdings. Então, você é o dono? Perguntou Harold, embora já soubesse. Sim, respondeu Luca, seco e direto. E aquele gerente, Derek Mason, ele não sabe que acabou de demitir a mulher que ajudou meu avô. Ele também não sabe para quem trabalha. O que você vai fazer? Perguntou Harold. Houve um momento de silêncio. Então a voz de Luca veio. Tão fria e decisiva como sempre, mas com algo mais afiado nela agora. Algo mais perigoso. James, Luca chamou, falando claramente com seu segurança em algum lugar da sala. Prepare o carro. Agora mesmo. Vamos para a lanchonete Rosewood. Harold sorriu pela primeira vez desde que testemunhou a demissão de Grace. Ele conhecia seu neto. Ele sabia que uma vez que Luca Grayson decidisse fazer algo, ninguém poderia detê-lo. E ele sabia que Derek Mason estava prestes a ter um dia muito, muito ruim. Grace sentou-se em seu Honda Civic, ambas as mãos ainda apoiadas no volante. Mesmo sem ter ligado o motor, lágrimas continuavam a cair. Ela não se deu mais ao trabalho de enxugá-las. Através da visão embaçada, ela olhava para o espaço vazio à frente, tentando ordenar o caos em sua mente. Dinheiro. Tudo se resumia a dinheiro.
Ela abriu o celular, entrou no aplicativo do banco e olhou para o número na tela. $1.200. O aluguel deste mês era de 600. O remédio para a asma de Oliver era de $200. As contas de serviços públicos seriam cerca de 100. O resto teria que ser para a comida. Se ela calculasse com cuidado, poderia sobreviver por 2 semanas, talvez um pouco mais se pulasse o café da manhã e comesse menos. Mas depois disso, o que aconteceria? O trabalho de limpeza matinal pagava apenas $400 por mês. Nem o suficiente para cobrir metade de suas despesas. Ela precisava encontrar outra coisa. Mas em Chicago, com a economia em dificuldades, encontrar trabalho estável não era fácil. Grace encostou a testa no volante, seus ombros tremendo com soluços abafados. Ela se sentia exausta, não apenas em seu corpo, mas em seu espírito. Por 4 anos ela tentou o máximo que pôde. Ela fez tudo o que era possível para dar a Oliver uma vida melhor. E, no entanto, parecia que o destino ainda se recusava a deixá-la em paz. Sua mão deslizou para o bolso do casaco sem pensar e tocou um pequeno pedaço de papel. Ela o tirou, desdobrou e leu as linhas familiares novamente. Querida Grace, obrigado por resgatar um velho estranho em uma noite de tempestade. Eu nunca esquecerei isso. Assinado HG. Grace deu um pequeno sorriso amargo. Sr. Grayson, o homem gentil que ela conheceu na noite anterior. Ele provavelmente estava em casa seguro agora, de volta à sua própria vida. Completamente inconsciente de que, por causa daquela noite, a vida dela acabara de ser jogada em total desordem. Mas ela não o culpava. Ela não culpava ninguém, exceto Derek Mason e a injustiça que acabara de ser forçada a engolir. Seu telefone tocou de repente, fazendo-a pular. Ela olhou para a tela e sentiu seu coração vacilar. Derek Mason. Por que ele estava ligando para ela? Ele a demitira há menos de 30 minutos. O que ele queria agora? Mais humilhação? Persegui-la para xingá-la. Grace quase não atendeu, mas a curiosidade venceu. Ela deslizou o dedo na tela e levou o telefone ao ouvido. Alô? A voz de Derek veio, mas algo nela estava errado. A arrogância, o desprezo de antes haviam sumido. Em vez disso, sua voz tremia como se ele estivesse tentando conter o pânico. Você precisa voltar para a lanchonete agora mesmo. Grace ficou rígida. Você acabou de me demitir. Eu sei. Derek engoliu e ela pôde ouvir o som claramente através da linha. Mas você precisa voltar imediatamente. O que está acontecendo? Você saberá quando chegar aqui. Apresse-se, Mitchell. Ele desligou sem esperar por sua resposta. Grace ficou sentada, olhando para a tela escura de seu telefone, completamente confusa. O que estava acontecendo? Por que Derek a chamaria de volta? E por que ele parecia tão assustado? Ela não sabia a resposta, mas sabia de uma coisa com certeza. Ela tinha que voltar para a lanchonete Rosewood e descobrir. Grace ligou o carro, enxugou as lágrimas com as costas da mão e saiu, virando o volante em direção à lanchonete que havia deixado há pouco tempo. Grace estacionou em frente à lanchonete Rosewood pela segunda vez naquele dia. Seu coração martelava porque ela não tinha ideia do que a esperava lá dentro. Ela saiu do carro, caminhou em direção à entrada e, no instante em que empurrou a porta de vidro, soube que algo havia mudado completamente. O ar lá dentro estava denso, quase impossível de respirar. Os clientes ainda estavam sentados, mas ninguém ousava levantar um garfo. Todos os rostos estavam virados na mesma direção. Megan estava encolhida atrás do caixa, seu rosto pálido. Tony Russo havia saído da cozinha e estava encostado na parede com os braços cruzados. Seus olhos estavam fixos no centro da lanchonete, com um olhar que era uma mistura de curiosidade e medo. E Derek Mason, o homem que a demitira com satisfação presunçosa há menos de uma hora, agora estava rígido como uma estátua. Seu rosto tinha a cor de papel e o suor brotava em sua testa. Grace seguiu a direção do olhar de todos, e então ela os viu. 3 homens estavam no meio da lanchonete. Ela reconheceu o primeiro instantaneamente. Sr. Grayson, o velho de cabelos prateados que ela resgatou na tempestade. Ele usava um elegante terno cinza agora, nada parecido com a figura encharcada e indefesa da noite anterior. Ao lado dele estava um homem construído como uma parede, vestido com um terno preto, usando óculos de sol mesmo dentro de casa. Claramente um guarda-costas ou algum tipo de segurança. Mas o homem de quem Grace não conseguia desviar o olhar
Era o que estava no centro. Ele tinha cerca de 1,85 m. Era sólido e poderoso, dentro de um terno preto perfeitamente ajustado que lhe caía como se tivesse sido moldado em seu corpo. Seu cabelo preto era curto e arrumado. Seu rosto era de ângulos agudos. Sua mandíbula era tão limpa e dura quanto uma lâmina. E seus olhos, meu Deus, aqueles olhos, de um cinza-aço frio, afiados como uma faca, fixos em Derek com um desprezo tão calmo que era assustador. Havia algo emanando deste homem que Grace não conseguia descrever. Não era apenas a confiança da riqueza. Não era apenas a autoridade do status. Era perigo. Um tipo primitivo de perigo que fazia o instinto de sobrevivência disparar, que fazia as pessoas quererem recuar, baixar a cabeça e ficar bem longe. Grace congelou na porta sem saber o que fazer. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não entendia por que o Sr. Grayson estava ali. Não entendia quem era o homem de olhos cinzentos. Então Harold se virou e a viu. Seu rosto se iluminou e um sorriso caloroso se espalhou por sua boca, em total contraste com o ar tenso na lanchonete. Grace, disse ele, caminhando em sua direção. Graças a Deus você voltou. Grace abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sr. Grayson, por que o senhor está aqui? Harold parou na frente dela, seus olhos cheios de ternura. Eu disse que nunca esqueceria sua bondade, e eu sempre cumpro minhas promessas. Então ele se virou e estendeu a mão em direção ao homem de olhos cinzentos. Este é meu neto, Luca Grayson. E nós? Ele olhou ao redor da lanchonete, depois fixou os olhos em Derek. Nós somos os donos deste lugar. Derek ficou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele tropeçou para trás um passo, sua perna batendo em uma cadeira e a derrubando no chão, mas ele nem tentou pegá-la. Você é o dono, ele gaguejou, sua voz tremendo. Grayson Holdings. Luca Grayson deu um passo à frente. Cada passo pousava pesado e certo no azulejo. Ele não olhou para Derek. Ele olhou para Grace. E por um único momento, o frio naqueles olhos cinzentos diminuiu. Apenas um pouco, mas apenas por um momento. Então ele se virou para Derek, e aquele olhar sozinho foi suficiente para fazer o gerente tremer como uma folha. Você é Derek Mason, disse Luca, sua voz baixa e fria. Não uma pergunta, mas uma afirmação. O gerente da lanchonete Rosewood, o homem que acabou de demitir uma funcionária que trabalhou aqui por 3 anos porque ela estava 10 minutos atrasada. Sim, quer dizer não, quer dizer, balbuciou Derek, seus olhos se movendo como se procurassem uma saída. Eu não sabia. Eu não sabia que ela salvou seu avô. Se eu soubesse, eu nunca teria... Você nunca teria. O quê? Luca interrompeu, sua voz afiada como aço. Você nunca a teria demitido se soubesse que ela salvou meu avô. Então isso significa que você só é decente com pessoas com poder. Derek ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Ele olhou para Harold como se implorasse por ajuda. Mas o velho apenas devolveu um olhar tão frio quanto o de seu neto. Grace ficou ali, ainda sem entender completamente o que estava assistindo. Ela olhou para Harold, para Luca, para Derek, tremendo na frente deles, e um pensamento começou a tomar forma em sua mente. O velho que ela ajudou na noite anterior não era um estranho comum. Ele era o avô de um dos homens mais poderosos de Chicago. E agora, aquele neto estava ali na lanchonete onde ela acabara de ser demitida, com os olhos de alguém que parecia pronto para destruir qualquer um que tivesse ousado machucá-la. Luca Grayson deu outro passo em direção a Derek até que o espaço entre eles fosse menor que 1 metro. O homem de olhos cinzentos era quase meia cabeça mais alto que o gerente, e a diferença de presença entre eles era como o céu e o abismo. Um era um predador, o outro era a presa, tremendo enquanto esperava para ser finalizado. Vou te perguntar mais uma vez, disse Luca, sua voz ainda baixa e uniforme, mas carregando o peso de uma sentença sendo lida em voz alta. Se você soubesse que a senhorita Mitchell salvou meu avô, você não a teria demitido. Correto. Derek assentiu como uma máquina, o suor agora escorrendo por sua testa. Sim, está certo. Eu nunca teria. Então isso significa que você só respeita pessoas com poder, concluiu Luca friamente. Você não se importa que ela trabalhou aqui por 3 anos, sem tirar um único dia de folga. Você não se importa que ela tem um filho pequeno que está doente e precisa de remédio.
Você não se importa que 10 minutos de atraso podem vir de 1000 razões legítimas. Você só se importa se ela pode ser útil para você ou não. É assim que você trata os seres humanos? Derek abriu a boca para se defender, mas Luca levantou a mão e o silenciou. Então ele se virou para Harold e deu um pequeno aceno. Vovô, por favor, conte a todos o que aconteceu ontem à noite. Harold deu um passo à frente. Seus olhos varreram os clientes sentados rígidos como pedra. Megan soluçando silenciosamente atrás do balcão. Tony Russo com os braços cruzados em um olhar de satisfação sombria. E então eles pousaram em Grace, parada perto da porta em confusão atordoada. Ontem à noite, Harold começou, sua voz clara e audível. Meu carro quebrou na estrada no meio de uma tempestade. Nos subúrbios de Chicago, sem sinal de telefone, sem tráfego passando. Eu tenho 78 anos. Fiquei na chuva por quase 1 hora, encharcado e congelando, pensando que talvez tivesse que passar a noite lá fora. Ele fez uma pausa e olhou para Grace com um calor inconfundível. Então esta jovem parou. Ela não sabia quem eu era. Ela não se importou com o preço do Bentley ou com a marca do meu terno. Ela só viu um velho que precisava de ajuda. Ela me levou para a casa dela, um apartamento minúsculo com uma geladeira quase vazia, e ela compartilhou comigo a última tigela de macarrão de sua cozinha. Harold se virou para Derek e seu olhar escureceu. A última tigela de macarrão. Ela não tinha nada e ainda assim deu. E você? Você tinha todo o poder nesta lanchonete e escolheu usá-lo para esmagar uma mulher porque ela estava 10 minutos atrasada. Você sabe por que ela se atrasou? Porque ontem à noite ela me salvou. Porque esta manhã o filho dela teve um ataque de asma. Porque a bateria do carro dela morreu de tanto usar o aquecedor para mim a noite toda. Tudo isso aconteceu porque ela escolheu fazer algo bom. E você? Como você a recompensou? Demitindo-a, humilhando-a na frente de dezenas de pessoas. Derek ficou mudo, incapaz de olhar nos olhos de ninguém. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava na beira de perder sua carreira. Talvez mais do que isso se os rumores sobre Luca Grayson fossem verdadeiros. Luca passeou os olhos pela lanchonete. Então ele falou, eu sou Luca Grayson, dono da Grayson Holdings, a empresa que possui esta lanchonete Rosewood. Eu tenho um anúncio. Ele olhou para Grace e, pela primeira vez desde que entrou, o canto de sua boca se ergueu ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas não mais puro gelo. Grace Mitchell está reintegrada, com efeito imediato. E não apenas isso. A partir de hoje, ela está promovida a gerente do turno da noite da lanchonete Rosewood. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Megan levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque e depois brilhando com lágrimas de felicidade. Tony Russo assentiu, um sorriso raro rompendo sua expressão geralmente endurecida. Alguns clientes começaram a aplaudir, timidamente no início, e então os aplausos se espalharam pela lanchonete. Grace ficou congelada. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. 15 minutos atrás, ela estava chorando em seu carro, se perguntando como compraria o remédio de seu filho. E agora ela tinha seu emprego de volta. Ela havia sido promovida pelo homem mais poderoso que já conhecera. Eu não sei o que dizer, gaguejou Grace. Eu sou apenas uma garçonete. Não tenho experiência em gerenciamento. Luca se aproximou, seus olhos cinzentos segurando os dela. Você tem algo mais importante que experiência, ele disse. Sua voz ainda baixa, mas mais suave agora. Você tem bondade. Você sabe como tratar as pessoas como pessoas. Todo o resto pode ser aprendido, mas a bondade não pode ser ensinada. Então ele se virou para Derek e a suavidade desapareceu de uma vez, substituída por gelo. E você, Sr. Mason, permanecerá como gerente do dia por enquanto, mas apenas porque quero que você testemunhe exatamente como um verdadeiro líder opera. A partir de agora, toda semana você enviará seus relatórios diretamente para mim, e minha equipe estará observando cada centavo que passa por este caixa. Mas a partir de agora, toda semana você enviará seus relatórios diretamente para mim. E se eu ouvir algo assim novamente, se você ousar tratar outro funcionário da maneira como a tratou. Luca fez uma pausa e inclinou a cabeça, olhando para Derek com a calma de um predador. A prisão será o melhor lugar que você pode esperar. Derek assentiu como uma máquina, seu rosto pálido como um fantasma, seus lábios tremendo, incapaz de formar palavras. Ele entendeu.
Ele entendeu perfeitamente. Luca Grayson não era um homem que fazia ameaças vazias, e seus avisos nunca eram apenas ar. Sim, senhor. Grayson, conseguiu dizer Derek, sua voz quebrando. Eu entendo. Sinto muito. Nunca mais repetirei este erro. Luca não lhe deu outro olhar. Ele se virou para Grace, deu-lhe um leve aceno, depois se moveu em direção a Harold. Os aplausos ainda ecoavam pela lanchonete, e pela primeira vez em muito tempo, Grace Mitchell sentiu que podia respirar. A primeira semana como gerente do turno da noite da lanchonete Rosewood foi uma semana cheia de testes para Grace. Ela entrou no pequeno escritório nos fundos do restaurante, a sala que apenas Derek tinha permissão para entrar antes, e sentiu que não pertencia ali. Na mesa havia pilhas de contas, livros contábeis, horários de funcionários e uma dúzia de outras coisas que ela nunca teve permissão para tocar em seus 3 anos como garçonete. Naquele primeiro dia, ela quase não sabia por onde começar. Ela ficou sentada, olhando para a tela do computador, tentando entender um sistema de gerenciamento no qual nunca fora treinada. Megan entrou, viu Grace torcendo o cabelo em frustração e riu enquanto se sentava na cadeira ao lado dela. Deixe-me mostrar, disse Megan. Estou aqui há muito tempo. Sei como este sistema funciona. E foi assim que Megan se tornou a guia de Grace naqueles primeiros dias. A jovem, de 24 anos, pacientemente explicou tudo a Grace passo a passo, desde inserir pedidos e verificar o estoque até montar o horário semanal da equipe. Tony Russo também ajudou, à sua maneira. Ele ensinou a Grace sobre o fluxo da cozinha, sobre como verificar a qualidade dos ingredientes, sobre os detalhes que você precisa observar quando está administrando um restaurante. Grace aprendeu rápido, mais rápido do que esperava. Talvez porque ela estivesse observando por 3 anos como garçonete, vendo o suficiente para entender como as coisas funcionavam, vendo o suficiente dos erros de Derek para saber o que não fazer. Ela começou com pequenas mudanças. Ela reorganizou o horário para que todos tivessem pausas mais razoáveis. Ela ouvia quando um funcionário tinha um problema, em vez de gritar como Derek fazia. Ela elogiava as pessoas quando faziam um bom trabalho, em vez de tratar o bom trabalho como se fosse simplesmente uma obrigação. E ela nunca humilhou ninguém na frente dos clientes. A mudança foi gradual, mas inconfundível. A atmosfera na lanchonete se tornou mais leve. A tensão começou a se dissipar. A equipe começou a rir mais, a trabalhar com mais facilidade. Megan não precisava mais se encolher em um canto sempre que um pequeno erro acontecia. Tony Russo começou a assobiar na cozinha, algo que ele nunca havia feito quando Derek estava no comando. E os clientes também notaram. Eles eram servidos com sorrisos mais genuínos, com um calor que não parecia forçado. Alguns clientes regulares começaram a perguntar a Grace como ela estava, dizendo que a lanchonete parecia mais agradável do que antes. Mas a coisa mais importante para Grace não era o trabalho. Era Oliver. Com um salário de gerente, ela podia buscar seu filho mais cedo todas as noites. Ela não precisava trabalhar até meia-noite e chegar em casa com um filho já dormindo. Agora ela podia levar Oliver para casa às 7 da noite. Cozinhar o jantar para ele, ler histórias antes de dormir pela primeira vez em 4 anos. Ela podia fazer as coisas simples que uma mãe comum pode fazer. E o remédio, meu Deus, o remédio. Em seu primeiro dia de pagamento, Grace foi direto à farmácia e comprou o melhor medicamento para asma para Oliver. Aquele que o médico havia recomendado há muito tempo, mas que ela nunca pôde pagar. Quando segurou a caixa nas mãos, teve que conter as lágrimas ali mesmo, no meio da farmácia. Naquela noite, depois de dar o remédio a Oliver e ler uma história para ele, Grace sentou-se ao lado de sua cama e o observou dormir. A respiração de Oliver estava estável. Não havia o chiado que havia em tantas noites antes. Seu rosto estava calmo, seus lábios ligeiramente curvados, como se estivesse sonhando com algo brilhante. Grace ficou sentada ali por muito tempo, apenas observando-o. 4 anos. 4 anos lutando a cada dia, se preocupando a cada noite, nunca sabendo o que o amanhã traria. 4 anos se forçando a acreditar que as coisas melhorariam, mesmo quando a realidade continuava a empurrá-la para baixo. E agora, pela primeira vez em 4 anos, ela tinha esperança. Esperança real, não do tipo frágil que ela inventara apenas para sobreviver. Ela tinha um bom emprego, uma renda estável e a capacidade de sustentar seu filho. Ela tinha bons colegas de trabalho. Ela tinha Harold,
que passava na lanchonete às vezes, verificando-a como um avô faria. E ela tinha um futuro, algo em que não ousara pensar por muito tempo. Grace se inclinou, beijou a testa de Oliver e sussurrou. Eu prometo a você, querido, tudo vai ser melhor. Eu prometo. Do lado de fora da janela, a noite de Chicago estava pacífica, e pela primeira vez em muito tempo, Grace Mitchell dormiu profundamente, sem sonhos. 2 semanas se passaram desde que Grace assumiu o papel de gerente do turno da noite. Ela se acostumou ao ritmo do trabalho, memorizou os procedimentos até que parecessem naturais, e estava começando a se portar com mais confiança enquanto administrava o salão. Mas, assim como começou a entender como a lanchonete Rosewood realmente funcionava, ela também começou a sentir que algo não estava certo. Naquela noite, depois que a lanchonete fechou e todos os funcionários foram para casa, Grace ficou no pequeno escritório para revisar os livros. Era uma das responsabilidades que ela ainda estava aprendendo, e ela queria ter certeza de que entendia tudo antes de enviar seu relatório semanal para Luca, como ele havia instruído. Ela abriu o arquivo de receitas da semana anterior e começou a compará-lo com o uso do estoque. No início, ela pensou que havia cometido um erro. Ela recalculou uma vez, depois de novo, mas os números ainda se recusavam a bater. De acordo com o sistema, a lanchonete vendeu 320 pratos de café da manhã na semana passada, mas o uso de ovos registrado correspondia a mais de 400 pratos. Ela verificou outros itens: pão, bacon, queijo. Todos eles mostravam o mesmo problema. O uso de ingredientes registrado era sempre maior do que o número de refeições vendidas. Grace franziu a testa e abriu o arquivo de custos. Ela comparou os preços de compra listados com os preços de mercado que conhecia por fazer compras para sua própria casa. Alguns itens eram notavelmente mais altos. Alguns chegavam a 30% acima do que deveriam ser. Ou o fornecedor estava explorando a lanchonete, ou alguém estava inflando os custos de propósito. Ela passou para a gaveta do caixa. Todas as noites antes de fechar, o dinheiro recebido durante o dia era contado e anotado no registro. Grace comparou o valor registrado no livro com a receita relatada pelo sistema e encontrou uma pequena discrepância, cerca de $50. Não muito, mas ao longo de dias, semanas e meses, isso se somaria a algo substancial. Ela folheou os registros de semanas anteriores, meses anteriores. A discrepância aparecia de novo e de novo. Às vezes $40, às vezes 60, às vezes 80. Nunca grande o suficiente para chamar a atenção, mas nunca ausente também. Grace ficou muito quieta, seu coração batendo mais rápido. Ela não queria pensar no que os números estavam sugerindo. Ela não queria acreditar que alguém na lanchonete estava roubando, mas os números não mentem. A receita não correspondia ao estoque. Os custos estavam inflados. O caixa estava consistentemente faltando. Todos os sinais apontavam na mesma direção. Alguém estava desviando dinheiro. Mas quem? E onde estava a prova? Grace pegou um pequeno caderno e começou a escrever com cuidado. Ela registrou cada valor irregular, cada item de custo suspeito, cada instância de dinheiro faltando. Ela não queria acusar ninguém sem provas claras. Ela já havia sido injustiçada antes. Ela havia sido demitida por um motivo que não era justo. E ela se recusava a fazer a mesma coisa com outra pessoa. Mas ela também não podia ignorar isso. Esta lanchonete pertencia a Grayson Holdings. Este era o lugar que Luca e Harold confiaram a ela para gerenciar. Se alguém estava roubando, ela tinha a responsabilidade de descobrir. Grace fechou o laptop e guardou o caderno na bolsa. Ela precisava de mais tempo. Ela precisava observar mais de perto para reunir provas mais claras antes de tirar qualquer conclusão. Mas no fundo, ela já tinha uma suspeita, um nome circulando em sua mente que ela não queria admitir. Derek Mason. 3 dias depois de notar as irregularidades nos livros, Grace decidiu verificar as câmeras de segurança. A lanchonete Rosewood tinha 3 câmeras, uma acima do caixa, uma na cozinha e uma na porta da frente. O sistema armazenava as filmagens por 90 dias antes de se apagar automaticamente, mais do que suficiente para Grace revisar o que havia acontecido nos últimos 3 meses. Ela esperou até a lanchonete fechar, esperou até que todos os funcionários tivessem ido para casa, e só então se sentou no computador e abriu o software da câmera. Ela começou com a semana anterior, avançando para o horário após o fechamento.
Quando Derek ficou sozinho, como de costume, para verificar o cofre, e ela viu na tela, a imagem era clara como o dia. Derek Mason estava em frente ao cofre, abriu-o e contou o dinheiro cuidadosamente. Então ele olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém ali, e deslizou uma pilha de notas para o bolso interno de seu paletó. Ele fez isso suavemente, como um homem que já havia feito isso 100 vezes. Grace sentiu como se seu coração tivesse sido apertado em um punho. Ela rebobinou a filmagem, assistiu de novo e de novo para ter certeza de que não estava vendo coisas. Mas não, era inconfundível. Derek Mason estava roubando da lanchonete. Ela continuou assistindo às filmagens de outros dias, outras semanas, outros meses. E toda vez a mesma cena se repetia. Derek em frente ao cofre, contando o dinheiro, olhando ao redor e enfiando o dinheiro no bolso. Às vezes eram $50, às vezes 70. Uma vez chegou a 100. Ele nunca pegava muito de uma vez. Inteligente o suficiente para não chamar a atenção, mas constante o suficiente para que o total se tornasse algo enorme com o tempo. Grace pegou seu caderno e começou a calcular. Ela anotou cada vez que Derek pegou dinheiro, cada quantia que ela podia estimar com base na espessura da pilha que ele deslizava para o bolso. Depois de quase 2 horas assistindo às filmagens e fazendo as contas, ela chegou a um número. Pelo menos $5.000 em 3 meses, possivelmente mais se ela contasse as despesas infladas que não tinha como confirmar na câmera. Grace ficou imóvel, olhando para o número em seu caderno, um peso pesado se instalando em seu peito. $5.000. Isso poderia ter pago seu aluguel por 8 meses. Isso poderia ter comprado o remédio para a asma de Oliver por 2 anos. Isso poderia ter mudado a vida de tantos funcionários que lutavam para pagar as contas todo mês. E Derek havia pego isso casualmente, como se fosse seu direito. Ela pensou em confrontar Derek diretamente, mas afastou a ideia quase imediatamente. Ele negaria, e poderia até tentar virar a acusação contra ela. Ela considerou chamar a polícia discretamente, mas esta era uma propriedade da Grayson Holdings, e ela não tinha autoridade para fazer isso por conta própria. Havia apenas uma escolha restante, relatar diretamente a Luca Grayson. Grace olhou para a tela do computador, onde a imagem congelada ainda mostrava Derek em frente ao cofre. Ela sabia que se relatasse isso, Derek perderia o emprego e poderia até enfrentar a lei. Ela sabia que ele a odiaria por isso, a veria como uma inimiga. Mas ela também sabia que não podia ficar em silêncio. Isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre honestidade, sobre a confiança que Luca e Harold depositaram nela, sobre a responsabilidade que vinha com o cargo de gerente. E mais do que tudo, era sobre fazer o que era certo. Grace pegou o telefone e encontrou o número de Luca Grayson em seus contatos. Ela olhou para o nome dele por um longo momento, o dedo pairando sobre o botão de chamada. Então ela se lembrou do que disse a Oliver, que fazer a coisa certa importava mais do que fazer a coisa fácil. Ela apertou o botão de chamada. Após 2 toques, alguém atendeu. Grace Mitchell. A voz de Luca Grayson veio profunda e fria como sempre. Algo errado? Grace respirou fundo para se acalmar. Senhor Grayson, preciso me encontrar com o senhor. Há algo importante sobre a lanchonete Rosewood que o senhor precisa saber. Luca Grayson marcou uma reunião com Grace na manhã seguinte em uma pequena cafeteria a poucos quarteirões da lanchonete Rosewood. Quando Grace chegou, ele já estava lá, sentado em um canto sombreado com James de guarda ao seu lado. Luca usava uma camisa social, preta sem gravata, uma mão em volta de uma xícara de café preto. Seus olhos cinzentos a seguiram enquanto ela entrava com uma expressão que era uma mistura de curiosidade e cautela. Grace sentou-se à sua frente e colocou seu laptop e um pequeno caderno na mesa. Seu coração batia mais rápido do que o normal, não apenas pelo que ela estava prestes a dizer, mas por causa do homem sentado à sua frente. Luca Grayson carregava um tipo de autoridade natural que tornava difícil manter a calma em sua presença. Senhorita Mitchell, disse Luca, sua voz baixa e firme. Você disse que era importante. Estou ouvindo. Grace respirou fundo e começou. Sr. Grayson, no decorrer do meu trabalho, encontrei várias irregularidades nos registros da lanchonete Rosewood. A receita não corresponde ao uso de ingredientes. Os custos de fornecimento parecem inflados, e o dinheiro no cofre
tem estado consistentemente em falta de forma padronizada. Luca não falou. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente, sinalizando para ela continuar. Grace abriu o laptop e virou a tela para ele. Esta é uma filmagem de segurança. Eu revisei os últimos 3 meses. Ela apertou o play. Na tela, Derek Mason abriu o cofre, contou o dinheiro, olhou ao redor e deslizou notas para o bolso interno de seu paletó. Claro como o dia. Grace mostrou a Luca vários outros clipes, cada um de um dia diferente, mas o mesmo ato todas as vezes. Com base nos meus cálculos, disse Grace, abrindo seu caderno. Pelo menos $5.000 foram retirados nos últimos 3 meses apenas em dinheiro. Se incluirmos os custos de fornecimento inflados, o número real pode ser muito maior. Luca observou a tela, depois as anotações na caligrafia de Grace, e então levantou os olhos para o rosto dela. Seus olhos cinzentos não mostravam emoção óbvia, mas Grace podia sentir algo mudando por trás deles. Você sabe o que está fazendo? Perguntou Luca, sua voz ainda calma, mas carregando um peso estranho. Grace hesitou. Estou relatando uma irregularidade que descobri. Não, Luca balançou a cabeça levemente. Estou perguntando se você sabe o que está fazendo. Você está acusando alguém que pode retaliar. Você está se colocando em uma posição perigosa. Derek Mason pode não ter o meu poder, mas ele ainda pode tornar sua vida muito mais difícil. Você pensou sobre isso? Grace ficou em silêncio por um momento. Ela havia pensado nisso. Ela ficou acordada a noite toda, pesando as consequências. Mas no final, sua resposta não mudou. Eu tenho um filho de 5 anos, disse Grace, sua voz suave, mas firme. Eu quero ensiná-lo que fazer o que é certo importa mais do que fazer o que é fácil. Não posso olhar nos olhos do meu filho e falar com ele sobre honestidade se eu ficar em silêncio diante da desonestidade. Eu sei que isso pode me trazer problemas. Mas se eu não fizer isso, não serei a pessoa que quero que meu filho siga. Luca a estudou, e algo em seu olhar mudou de forma sutil. O frio habitual em sua expressão pareceu diminuir, substituído por algo que parecia quase respeito, ou talvez surpresa. Você é realmente diferente, Grace Mitchell, ele disse após um momento. A maioria das pessoas escolheria o silêncio. A maioria das pessoas diria a si mesma que não é da sua conta. Mas você não. Esta não é a primeira vez que você me surpreende. Grace não sabia o que dizer. Ela simplesmente ficou sentada e esperou. Lucas se virou para James e deu um pequeno aceno. Chame a equipe de investigações financeiras. Quero que eles auditem todo o registro da lanchonete Rosewood dos últimos 2 anos. Cada transação, cada fatura, cada despesa, e contatem os fornecedores para confirmar os preços reais. James assentiu e saiu para fazer a ligação. Luca olhou de volta para Grace. Você fez bem, ele disse. De agora em diante, não confronte Derek diretamente. Não deixe que ele saiba que você suspeita de algo. Eu cuidarei disso. Grace assentiu. Eu entendo. Mais uma coisa, disse Luca, seus olhos fixos nos dela. Se Derek fizer qualquer coisa que ameace você ou seu filho, me ligue imediatamente. Dia ou noite, você entendeu? Grace olhou naqueles olhos cinzentos e frios que, estranhamente, a fizeram se sentir segura. Ela assentiu. Eu entendo. Obrigada, Sr. Grayson. Luca não disse mais nada. Ele apenas deu um leve aceno e olhou pela janela. Mas Grace poderia jurar que viu o mais leve levantar no canto de sua boca. Não exatamente um sorriso, mas perto. Uma semana se passou desde que Grace relatou tudo a Luca e Derek Mason começou a sentir que algo estava errado. Ele não conseguia identificar exatamente, mas o instinto de sobrevivência que ele aprimorou ao longo de anos no lado sujo dos negócios estava soando um alarme. A mudança começou no momento em que Luca Grayson começou a aparecer na lanchonete Rosewood com mais frequência. Antes, o dono nunca havia pisado no lugar, apenas aceitando relatórios por e-mail e ligando quando necessário. Mas agora era diferente. Luca vinha quase todos os dias, às vezes de manhã, às vezes à tarde, sentando-se em um canto com uma xícara de café e observando. O que mais perturbava Derek era que Luca nunca falava com ele. Toda vez que Derek se aproximava, pronto para cumprimentá-lo ou dar uma atualização, Luca apenas dava um aceno frio e desviava o olhar, como se Derek não existisse. No entanto, aquele mesmo homem falava com Grace Mitchell, perguntava como o trabalho estava indo e até sorria para ela,
Um sorriso que Derek nunca tinha visto naquele rosto gelado. Então, estranhos começaram a aparecer. Eles entravam na lanchonete, pediam bebidas, sentavam-se por horas e folheavam pastas grossas. Uma vez, Derek se inclinou sobre o ombro de um deles e viu colunas familiares de números, dados dos registros da lanchonete Rosewood. Seu coração pareceu pular uma batida. Eles estavam investigando, e Derek sabia que se cavassem fundo o suficiente, ele seria exposto. Naquela noite, após o término do turno de Grace, Derek esperou no estacionamento atrás da lanchonete. Ele se encostou em seu carro, de braços cruzados, o rosto sombrio na noite. Quando Grace saiu pela porta dos fundos e se dirigiu ao seu velho Honda Civic, ele deu um passo à frente e bloqueou seu caminho. Grace parou de repente, seu coração acelerando ao reconhecer a forma familiar. Sr. Mason. Derek se aproximou, perto o suficiente para Grace ver o ódio em seus olhos. O que você disse a Grayson? Ele exigiu, sua voz áspera como um rosnado. Grace lutou para manter o rosto calmo, mesmo com o medo se apertando dentro de seu peito. Eu não sei do que você está falando. Não se faça de boba comigo, Mitchell. Derek se aproximou mais, pressionando-a no espaço estreito entre dois carros. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está tentando me arruinar. Quem você pensa que é para ir contra mim? Eu só estou fazendo o meu trabalho, disse Grace, sua voz tremendo um pouco, mas firme. Se você não fez nada de errado, não tem com o que se preocupar. Derek soltou uma risada curta e arrepiante. Você acha que pode me vencer? Você é apenas uma garçonete sortuda. O dono decidiu me notar. Estou aqui há 3 anos. Conheço cada canto deste lugar. Se você abrir a boca e disser mais uma palavra, vou garantir que sua vida e a vida do seu filho se tornem um inferno. No momento em que ele mencionou Oliver, algo em Grace se acendeu. O medo se dissipou, substituído pela fúria de uma mãe protegendo seu filho. Ela deu um passo à frente, encarando Derek. Você está ameaçando meu filho. Sua voz ficou tão fria que até Derek hesitou. Quem você pensa que é? O que você acha que pode fazer comigo? Eu sobrevivi 4 anos sem ninguém me ajudando, criando meu filho sozinha. E ainda estou aqui. Você acha que vou ter medo de um ladrão como você? Derek abriu a boca para dizer algo, mas Grace virou as costas e se afastou sem olhá-lo novamente. Ela entrou no carro, ligou o motor e partiu, deixando Derek sozinho no escuro, seu rosto contorcido de raiva e medo. 2 dias depois, James Cole bateu na porta do escritório de Luca, na Torre Grayson. Ele carregava um arquivo grosso e um pendrive cheio de evidências. Chefe, os investigadores terminaram, disse James, colocando o arquivo na mesa. É pior do que pensávamos. Derek Mason não apenas desviava dinheiro do caixa. Ele inflava custos, recebia propinas de fornecedores e até criava faturas falsas. O total que ele pegou nos últimos 2 anos. James fez uma pausa como se não pudesse acreditar no número. É mais de $50 mil. Luca ficou em silêncio, os olhos cinzentos fixos no arquivo, depois se desviando para a janela onde o horizonte de Chicago se estendia. Ele também ameaçou a senhorita Mitchell ontem à noite, continuou James. Eu tinha alguém a vigiando, como você pediu. Ele a bloqueou no estacionamento e ameaçou ela e seu filho. Luca se virou e, naquele momento, James viu algo perigoso brilhar nos olhos frios e cinzentos de seu chefe. Segunda-feira, disse Luca, sua voz baixa e sólida. Convoque toda a equipe da lanchonete Rosewood e faça a polícia chegar às 9h30. Vamos acabar com isso na segunda-feira de manhã. A lanchonete Rosewood fechou temporariamente sob a desculpa de uma reunião interna. Toda a equipe foi convocada para as 9 horas, desde o cozinheiro Tony Russo até Megan, os 2 funcionários de meio período e o próprio Derek Mason. Quando Grace entrou, ela viu Luca parado no meio da sala com Harold e James ao seu lado. Na mesa havia um laptop aberto, sua tela virada para a multidão. O ar na lanchonete estava pesado, sufocante, como se uma tempestade estivesse prestes a começar. Derek estava perto do caixa, seu rosto mais pálido do que o normal. Ele sentia que algo estava por vir há dias, e agora, vendo a formação à sua frente, ele sabia que seus instintos estavam certos. Ainda assim, ele tentou manter a compostura. Ele manteve a coluna reta, como se não tivesse nada a temer. Obrigado a todos por virem, começou Luca, sua voz ecoando pela lanchonete em silêncio absoluto.
Eu tenho um anúncio importante. Durante uma revisão interna, descobrimos uma grave má conduta financeira envolvendo a lanchonete Rosewood. Derek pigarreou, tentando interromper. Sr. Grayson, se há um problema com os livros, eu posso explicar. Eu não lhe dei permissão para falar. Luca o interrompeu, seus olhos cinzentos fixos em Derek com uma frieza que fez a sala parecer mais fria. Você terá sua chance de explicar. Mas não agora. Luca acenou para James. James foi até o laptop e apertou o play. Na tela, a filmagem da câmera de segurança apareceu clara como o dia. Derek Mason estava em frente ao cofre, abriu-o, contou o dinheiro, olhou ao redor e deslizou uma pilha de notas para o bolso interno de seu paletó. O próximo clipe, um dia diferente, o mesmo ato, depois outro clipe e outro. Cada vídeo era uma prova inegável. Cada imagem era outro prego cravado no caixão da carreira de Derek Mason. Megan levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. Tony Russo estava de braços cruzados, assentindo como se suspeitasse há muito tempo, mas nunca tivesse provas. Os dois funcionários de meio período se entreolharam, sem saber como reagir. E Derek, seu rosto mudando de pálido para um vermelho furioso, medo e raiva se contorcendo juntos. Nos últimos 2 anos, disse Luca, sua voz calma como se estivesse lendo o tempo. Derek Mason desviou mais de $50 mil da lanchonete Rosewood. Ele não apenas desviava dinheiro do cofre, ele inflava despesas, recebia propinas ilegais de fornecedores e criava faturas falsas. Todas as evidências foram coletadas e serão entregues às autoridades competentes. Isso é mentira! Explodiu Derek, sua voz estridente de pânico. Esses vídeos são falsos! Alguém armou isso para me arruinar! Ele se virou para Grace, seus olhos queimando de ódio. É ela! É você, não é, Mitchell? Você armou isso. Você queria meu emprego, então inventou tudo. Grace ficou parada, sem dizer nada. Ela não precisava se defender, as evidências já haviam falado. A senhorita Mitchell não armou nada, disse Luca, dando um passo à frente para se posicionar entre Derek e Grace. Ela apenas descobriu a verdade e a relatou a mim, como qualquer funcionário honesto faria. Você, por outro lado, usou sua posição para roubar meu dinheiro por 2 anos. Você não tem o direito de culpar mais ninguém. Naquele momento, a porta da lanchonete se abriu. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos por um homem à paisana, alguém que Grace presumiu ser um detetive. James os havia chamado com antecedência, como Luca instruiu. Derek Mason, disse o detetive. Sou o detetive Rodrigues, do Departamento de Polícia de Chicago. Você está preso por desvio de dinheiro. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Não, gritou Derek, tropeçando para trás. Vocês não podem fazer isso. Eu não vou deixar isso assim. Ele se virou para Grace, seus olhos selvagens como um animal encurralado. Você vai pagar por isso, Mitchell. Você e seu filho vão pagar. Eu não vou te deixar em paz. Antes que Derek pudesse dar outro passo em direção a Grace, Lucas se moveu na frente dela. Ele era quase uma cabeça mais alto que Derek, sua presença uma muralha de aço. Se você encostar um dedo nela ou em seu filho, disse Luca, sua voz baixa e gelada, a prisão será o lugar mais seguro que você pode esperar. Eu te prometo. Derek olhou nos olhos cinzentos de Luca e viu algo que fez seu sangue gelar. Não era uma ameaça vazia. Era uma promessa de um homem com poder e crueldade suficientes para cumprir o que quisesse. Derek engoliu em seco. A loucura em seus olhos diminuiu, substituída por puro medo. Os policiais se aproximaram e o algemaram. O clique frio do metal se fechando em seus pulsos ecoou no silêncio da lanchonete, como o som do destino batendo uma porta em sua vida. Derek foi levado para fora, de cabeça baixa. A arrogância de antes havia sumido. Ao passar por Grace, ele parou por um segundo e lançou-lhe um olhar de ódio puro. Mas Grace não estava com medo. Ela ficou ereta, encontrou seus olhos e não disse nada. Ela não precisava. A justiça havia sido feita. A porta da lanchonete se fechou atrás de Derek, e um novo capítulo para a lanchonete Rosewood começou oficialmente. Na lanchonete, um suspiro coletivo pareceu ser liberado. Megan correu e abraçou Grace, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Tony Russo deu a Grace um aceno de cabeça, um raro gesto de respeito de um homem de poucas palavras. E Luca Grayson ficou ali, seus olhos cinzentos em Grace com uma expressão que ela não conseguia ler completamente,
mas que continha respeito, continha admiração e talvez algo mais do que isso também. 6 meses se passaram desde o dia em que Derek Mason foi preso e a lanchonete Rosewood foi transformada de cima a baixo. Uma nova placa foi colocada com as palavras Lanchonete Rosewood, onde a bondade é servida. E por dentro, o espaço foi renovado com novas cadeiras, iluminação mais quente e fotografias nas paredes, fotos de funcionários e clientes familiares que se sentiam parte do lugar. A lanchonete agora tinha o som de risos e conversas, misturado com o cheiro reconfortante de boa comida. Grace Mitchell era agora a gerente geral da lanchonete Rosewood. Não havia mais uma divisão entre os turnos do dia e da noite para ela, porque ela supervisionava todas as partes da operação. Sob sua liderança, a receita aumentou 40% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os clientes continuavam voltando, não apenas porque a comida era boa, mas porque podiam sentir a diferença em como a equipe tratava as pessoas. No calor que preenchia a sala, Megan se tornou líder de turno, confiante agora, brilhando de uma forma que nunca antes. Tony Russo ainda estava na grelha, mas agora tinha 2 cozinheiros assistentes, e pela primeira vez, ele finalmente tinha espaço para respirar e criar novos pratos. Cada funcionário recebeu um aumento de 15%, como Luca prometeu, e ninguém mais vivia com medo de ser gritado ou ameaçado. Mas a maior mudança não foi dentro da lanchonete. Foi na vida de Grace. Com seu novo salário, ela conseguiu deixar o apartamento apertado e antigo para trás e alugar um lugar de 2 quartos em um bairro melhor. O novo apartamento tinha grandes janelas que pegavam o sol da manhã, uma pequena varanda onde ela podia cultivar alguns vasos de flores. E o mais importante de tudo, Oliver tinha um quarto só para ele. Ele o decorou com desenhos de dinossauros e fotos dele com sua mãe. E todas as noites antes de dormir, ele dizia que era o quarto mais bonito do mundo. Oliver tinha 6 anos agora, muito mais saudável graças a um melhor remédio para asma e nutrição constante. Ele estava na primeira série em uma escola particular com um forte programa de artes, onde seu talento para o desenho era incentivado e nutrido. Toda semana ele trazia para casa uma nova obra de arte, e Grace pendurava cada peça na parede da sala de estar como um museu em miniatura. Observando seu filho correr, rir, desenhar e falar sobre seus amigos na escola. Grace às vezes sentia como se estivesse vivendo dentro de um sonho que não ousara imaginar durante aqueles 4 anos difíceis. Harold Grayson se tornou uma parte essencial de suas vidas. Ele vinha à lanchonete Rosewood quase todos os dias, sentava-se em sua mesa de canto familiar, pedia café preto e torradas, e ficava por horas apenas para observar, para conversar com Grace quando ela tinha um momento, para brincar com Oliver. Quando Grace o buscava depois da escola e o levava para a lanchonete, Oliver o chamava de Vovô Harold, e toda vez que Harold ouvia esse nome, seus olhos se iluminavam de felicidade. Harold tinha um neto, mas Luca era muito ocupado, muito distante para a proximidade fácil que Harold desejava. Com Oliver, Harold sentiu o amor incondicional novamente, algo que sentia falta desde que sua esposa morreu. E então havia Luca. A relação entre Grace e Luca era a parte mais complicada de todas. Ele ainda era frio, ainda quieto, ainda carregava aquele perigo inconfundível sempre que entrava em uma sala. Mas com Grace, ele era diferente. Ele perguntava sobre o trabalho dela, sobre Oliver, sobre as coisas com as quais ela lutava. Ele aparecia quando ela menos esperava, às vezes trazendo um pequeno brinquedo para Oliver, às vezes simplesmente sentando-se com uma xícara de café e observando-a se mover pela lanchonete enquanto trabalhava. Seus olhos cinza-aço permaneciam gelados quando ele olhava para todos os outros, mas quando pousavam em Grace, havia algo mais suave ali, algo mais quente. Grace não sabia como chamar o que existia entre eles. Talvez não fosse amor no sentido comum, não rosas e declarações doces, mas era companheirismo, era respeito, era uma sensação de segurança que ela não sentia com ninguém desde que Ryan foi embora. Luca não fazia grandes promessas. Ele não falava com palavras bonitas, mas estava sempre lá quando ela precisava dele. E às vezes isso era tudo que uma pessoa realmente precisava. Em uma tarde de final de outono, quando a luz do sol como mel se derramava sobre Chicago, Grace estava na entrada da lanchonete Rosewood e observou Oliver correr em direção a Harold, que esperava em sua mesa de canto habitual.
O menino jogou os braços ao redor do velho de cabelos brancos e tagarelou sobre um novo desenho que fizera na escola. E Harold riu, a risada calorosa de um avô que se sentia completo ao lado deles. Lucas sentou-se em silêncio, mas o canto de sua boca se ergueu ligeiramente enquanto observava a cena se desenrolar. E Grace sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo como se pertencesse a algum lugar, pertencendo a uma família, mesmo que essa família tivesse sido formada da maneira mais estranha. Um ano após aquela fatídica noite de tempestade, Grace Mitchell dirigia seu carro novo pela estrada familiar para casa. Não era mais o velho Honda Civic de 2008, mas um Toyota Camry que ela comprou com suas próprias economias suadas. Oliver sentava-se no banco de trás, completamente absorto, rabiscando desenhos no pequeno caderno que o vovô Harold lhe dera. Do lado de fora das janelas, o céu de Chicago estava mudando. Nuvens escuras rolavam da direção do lago Michigan e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Leves no início, depois cada vez mais pesadas. Grace ligou os limpadores de para-brisa e se lembrou da noite de um ano antes, a noite em que ela parou para ajudar um velho estranho, nunca imaginando que uma pequena escolha mudaria sua vida inteira. A tempestade chegou mais rápido do que ela esperava. A chuva caía em lençóis, o vento uivava em rajadas fortes. A visibilidade diminuiu para apenas alguns metros à frente. Grace diminuiu a velocidade, guiando o carro com cuidado sobre a estrada escorregadia. E então ela viu. À frente, no acostamento, um carro pequeno estacionado torto, com as luzes de emergência piscando. Ao lado, uma jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, encolhida sob a chuva, uma mão agarrando a lateral do carro, a outra segurando o telefone no alto, como se tentasse pegar sinal. A imagem era dolorosamente familiar. "Mamãe, tem alguém parado na chuva." A voz de Oliver chamou do banco de trás. Grace olhou no espelho retrovisor e viu os olhos azuis de seu filho fixos na cena lá fora, a preocupação estampada em seu rosto. Ela sorriu, ligou a seta e encostou no acostamento. Ela baixou o vidro até a metade. A chuva imediatamente entrou, mas ela não se importou. "Você está bem?" ela gritou, sua voz lutando para ser ouvida sobre o rugido da tempestade. A jovem se virou. Seu rosto estava encharcado e era difícil dizer o que era chuva e o que eram lágrimas. "Meu carro quebrou", disse a mulher, sua voz tremendo de frio e medo. "Não há sinal. Não sei o que fazer." Grace abriu a porta. "Entre", ela disse, gentil, mas firme. Ninguém deveria ficar sozinho em uma tempestade. A jovem olhou para ela, surpresa misturada com gratidão. Ela correu, abriu a porta do passageiro e entrou, a água pingando de suas roupas no assento de couro. Mas Grace não se importou nem um pouco. "Obrigada", sussurrou a jovem, sua voz embargada de emoção. "Eu pensei que ia ficar lá fora a noite toda. Por que você parou para me ajudar? Você não teve medo de que eu pudesse ser perigosa?" Grace sorriu, lembrando-se da mesma pergunta que Harold lhe fizera um ano atrás. "Minha mãe costumava dizer, quando você ajuda alguém, você não sabe quem está ajudando. Talvez seja um anjo testando seu coração." Ela olhou para a jovem com um calor silencioso. "E quem quer que você seja, não posso deixar alguém para trás quando precisa de ajuda." Do banco de trás, Oliver se inclinou para a frente. "Mamãe, você é como o vovô Harold, certo? Ele foi alguém que você resgatou também." Grace se virou para ele, seu coração se aquecendo com o brilho em seus olhos. "Isso mesmo, querido. E talvez um dia esta jovem pare para ajudar outra pessoa. A bondade se espalha, querido." Oliver assentiu, um olhar pensativo cruzando seu jovem rosto. "Mamãe, então se eu ajudar um amigo na escola e depois esse amigo ajudar outra pessoa e depois essa pessoa ajudar outra pessoa, a bondade dá a volta ao mundo?" Grace sentiu seus olhos arderem. Ela olhou para seu filho no espelho e assentiu. "Sim, querido. A bondade é um círculo. Ela continua e um dia volta para nós de uma forma que nunca esperamos. Assim como sua mãe ajudou o vovô Harold, e então o vovô Harold e o tio Luca ajudaram sua mãe." Do lado de fora das janelas, a chuva ainda caía. Mas dentro do pequeno carro, 3 pessoas se moviam juntas pela tempestade, e Grace sabia que o círculo da bondade continuaria girando. A história de Grace Mitchell não é apenas sobre uma mãe solteira sendo resgatada da beira do abismo.
É uma história sobre como algo tão pequeno quanto parar para ajudar um estranho na chuva pode mudar uma vida inteira. Em um mundo que se torna mais apressado e frio, é fácil esquecer que as pessoas ainda precisam de pessoas, que a bondade não é fraqueza, é força. Grace lembrou a Harold de valores que ele havia esquecido. Harold e Luca abriram uma nova porta para Grace. E Oliver, aquele menino pequeno, aprendeu a lição mais importante de todas, que ajudar os outros não requer um motivo ou uma recompensa. Apenas um coração que sabe amar. O círculo da bondade continua girando. E pode começar com você. Se você ficou conosco até o final, muito obrigado por dedicar seu tempo para ouvir a história de Grace, Harold, Luca e o pequeno Oliver. Se esta história tocou o seu coração, por favor, clique no botão gostei para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus entes queridos, seus amigos, qualquer pessoa que você sinta que precisa ouvir uma bela história sobre bondade e esperança. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder novas histórias comoventes todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que você pensa. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de alguém em sua vida real? Alguém já te ajudou em um dia ruim? Ou você já parou para ajudar um estranho? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Lemos cada comentário porque sua história merece ser ouvida. E, finalmente, desejamos a todos vocês que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre, paz e felicidade a cada dia. Lembre-se, a bondade que você oferece hoje pode ser a luz que guia alguém através de sua noite mais escura. Obrigado por estar conosco. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.